Vamos dar continuidade hoje na nossa série sobre família. Na verdade, já estamos na reta final dela. Quem sabe depois nós voltamos a falar desse assunto novamente. Com a graça de Deus, terminaremos na semana que vem. Depois teremos a nossa conferência missionária. E aí começaremos a exposição de mais um livro bíblico, o livro de Tito. Todos receberam? Bom, alguns dias atrás, um influencer, youtuber, chamado Felca, publicou um vídeo que tinha por título Adultização Infantil. Talvez você tenha visto isso. Se você não viu, é porque ou você não assiste jornal ou você não tem rede social. Porque ficou e ainda está sendo falado muito sobre isso. Gerou até prisões, né? E ele mostra como pessoas usam de crianças e adolescentes para ganharem dinheiro. E se você assistiu, se você tem um estômago fraco, eu aconselho você a não assistir, não deixe os teus filhos adolescentes assistirem, tá bom? Mas chega uma parte que ele mostra pais que usam dos seus filhos, crianças e adolescentes, com pouca roupa, para não usar outra palavra aqui, para ganharem dinheiro, likes e atenção. Pais fazendo isso com seus próprios filhos. Chega assim a embrulhar o estômago quando você vê o que uma mãe foi capaz de fazer e um pai foram capazes de fazer com a própria filha. Tudo para ganharem um pouquinho mais de dinheiro. Em 30 de outubro de 2020, a BBC Brasil lançou uma reportagem que tinha por título assim, ó, abre aspas, Geração Digital, porque pela primeira vez filhos têm o QI inferior aos dos pais. Tem se feito um estudo ao longo das gerações, e o que você percebe? Que os filhos, geralmente, a geração dos filhos, geralmente é um pouco mais inteligente que a geração dos pais. Mais informações, mais livros, mais acesso à educação. Só que a nossa última geração, esse aumento do QI, da inteligência, tem diminuído. E pela primeira vez, desde que se começou a estudar o QI das pessoas, os filhos estão ficando menos inteligentes do que os pais. O QI deles é menor. E a reportagem cita vários fatores, mas um deles, adivinha? A exposição excessiva às telas. Exposição excessiva ao computador, aos tablets, à televisão, ao celular. E onde isso começa? Lá em casa, com os pais. Essa semana eu também estava escutando um podcast de uma delegada e outras duas jornalistas que falavam sobre crimes digitais. Crimes que se fazem por meio da internet. E você fica assustado quando você percebe que a maioria dos crimes na internet são cometidos contra crianças e adolescentes. A delegada conta que tem uma história que a polícia chega, bate na porta do pai e da mãe e diz assim, a tua filha está lá no quarto dela, atentando contra a própria vida. Não, minha filha, claro que não. Pois estava. Filhos se trancam nos seus quartos, nos seus celulares, nos seus computadores, e os pais estão lá na sala, vendo a sua televisão, estão gastando a sua vida, sacrificando a sua família no altar do trabalho, e esquecem dos filhos. E aí, quando você vê o seu filho, se torna vítima de um crime, ou também um criminoso. A série Adolescência, que ficou famosa na Netflix, mostra isso, como muitas vezes os nossos filhos estão escondidos no quarto, que na nossa frente são muito educadinhos, mas fazem atrocidades nas redes sociais, e os pais não sabem. Tudo isso eu estou falando por quê? Para mostrar que nós vivemos em uma grande crise de criação de filhos.
uma grande crise de criação de filhos. Não precisa olhar para essas reportagens, para pais que usam seus filhos para ganharem dinheiro com poses sensuais, ou pais que entregam um celular na mão do seu filho o máximo que ele quiser. Não precisa. É só você olhar ao nosso redor. Você que é avô ou avó, você acha que as crianças de hoje obedecem mais ou menos do que antigamente? Eu tenho certeza que 99% vai responder menos. Você olha no shopping, você olha nas escolas, as professoras, os professores estão aqui, não vão me deixar mentir. Nós vivemos em uma grande crise de criação de filhos. Uma grande crise de pais que não sabem mais exercer a autoridade bíblica sobre os seus filhos. De filhos que não obedecem aos pais. E quando você olha para Romanos capítulo 1, ou da característica dos últimos dias de uma sociedade que não segue ao Senhor, Paulo coloca lá, desobedientes aos pais. A desobediência aos pais é a marca de uma sociedade decadente. De uma sociedade que está caminhando não para mais perto, mas para mais longe dos caminhos do Senhor. Não importa se lá no censo o número de evangélicos cresceu. Vivemos nessa crise. E para onde nós olhamos quando buscamos a solução? Para os cursos? Para influencers? Para palestras? E veja, muitas delas são muito boas e nós temos que ir atrás e estudar. Não estou falando contra, não. Mas nós que somos cristãos, nós não paramos por aí. Nós temos que olhar para a palavra do Senhor. Temos sim que nos capacitar, que estudar, que pesquisar, mas nós temos que olhar acima de tudo para a palavra do Senhor. Foi o Senhor quem nos fez. Foi o Senhor quem fez o homem e a mulher. É o Senhor que tem toda a sabedoria. E Ele, por sua infinita graça, deixou para nós algumas instruções sobre criação de filhos. Nós já vimos 3 sermões sobre casamento. Você deve lembrar, nos 2 primeiros nós vimos Gênesis capítulo 2. No primeiro domingo, a instituição do casamento, e vimos o padrão de Deus para o casamento e o fundamento do casamento. Depois nós vimos a missão do casamento, um homem e uma mulher se unindo em uma amizade conjugal, com amor conjugal, para serem mais parecidos com Jesus. E na semana passada nós vimos os papéis no casamento. O papel do marido como um líder que se sacrifica, e a esposa se submetendo a ele, juntos vivendo e espelhando o relacionamento de Cristo com a sua noiva, a igreja. E hoje o nosso tema será filhos no casamento. Por isso, vamos fazer a leitura de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aqui, poucos versículos apenas, que falam do papel do relacionamento entre pais e filhos. Você deve se lembrar que Paulo está falando, como nós vimos na semana passada, de pessoas que estão vivendo cheias do Espírito, não é? Pessoas que estão buscando viver uma vida no Espírito, sujeitando-se àquilo que Deus instituiu para elas, servindo umas às outras. Paulo falou de como o marido e a esposa, então, servem uns aos outros. E agora Paulo vai falar do relacionamento entre pais e filhos. Pais e filhos. E a exposição está dividida em 2 partes, porque o texto é bem simples. Paulo ele vai mostrar primeiro o dever dos filhos para com os pais, e depois Paulo vai mostrar o dever dos pais para com os filhos. Então, uma via de mão dupla aqui. Primeiro o dever dos filhos e depois o dever dos pais. E Paulo começa dizendo, versículo 1, primeira palavra, filhos. Filhos. E essa palavrinha aqui é interessante, eu já quero parar nela já.
Porque essa palavra, ela não necessariamente denota uma idade específica. Ela não necessariamente denota, assim, a qual faixa etária Paulo está se dirigindo aqui. Mas é provável que Paulo está se dirigindo a crianças pequenas, ou na que hoje nós chamamos, né, da fase da adolescência, ou até o início da juventude. Filhos que ainda estavam debaixo da autoridade de seus pais. Filhos que ainda viviam sob a autoridade, às custas dos seus pais. Então, Paulo está se dirigindo aqui, principalmente, a crianças pequenas e até a fase ali da adolescência, final da adolescência. E por que isso é importante? Eu quero que você preste atenção. Você deve se lembrar que as cartas do Novo Testamento, elas eram escritas para ser lidas para a igreja, não é? Certo? Então, se Paulo diz especificamente aos filhos, incluindo crianças, isso significa que as crianças estavam aonde? Na igreja. As crianças estavam ouvindo também. Porque se elas não estivessem, Paulo diria assim: pais, digam aos seus filhos, ou melhor, não sei quem era o pastor na época aqui de Éfeso, poderia ser Timóteo ou Tito, ensinem os filhos a serem... Não, mas ele não faz isso. Ele escreve e se dirige diretamente aos filhos, porque eles estavam presentes. Eles estavam presentes ali, no culto. Eles estavam presentes ouvindo a mensagem do Evangelho, a mensagem dessa carta. A prática das crianças saírem para ouvirem a pregação do Evangelho na linguagem delas começou no século passado. Por 1900 anos, as crianças ficaram a todo momento no culto com os pais. E aí você pode perguntar assim: mas pastor, por que nós fazemos isso? Né? Na hora da pregação nós separamos as crianças para elas ouvirem a pregação do Evangelho. Bom, porque nós entendemos que isso ajuda elas a compreenderem a mensagem do Evangelho. Por mais que aqui elas estavam presentes, nós não temos um mandamento específico. Olha, crianças têm que ficar no culto. Não, nós olhamos a prática e tentamos achar um equilíbrio, como a ceia. A ceia na igreja de Corinto era com vinho, num grande banquete todo domingo. Significa que nós temos que fazer igual? Não, nós imitamos algumas coisas que são essenciais e adaptamos outras. Assim também com as crianças. As crianças estavam no culto com os pais. Então, por isso que aqui, não abrimos mão, não abro mão. Criança chega e vem ficar com os pais. Vem ficar com os pais. Criança tem que estar participando aqui. E aí, somente na hora da pregação, para que elas possam ouvir melhor a mensagem do Evangelho, elas saem e elas continuam cultuando ao Senhor. Por isso que, na minha opinião, não existe culto infantil. Assim como não existe culto de adolescentes ou culto de jovens. Culto é a reunião de toda a igreja. Os outros são encontros. Culto é a reunião de toda a igreja, homens e mulheres, ricos e pobres, adultos e crianças. Isso é um culto, toda a igreja reunida. Por isso é importante as crianças participarem conosco, verem os batismos, verem a participação na ceia do Senhor, aprenderem a reverência. É hora de ficar em silêncio, é hora de orar, é hora de cantar. Temos as nossas dificuldades? Temos, mas não abrimos mão. O principal discipulador, nós veremos, dos filhos, são os pais. Então eles têm que ver os seus pais aqui na igreja. Por isso nós seguimos por um caminho de equilíbrio. E a você, pai, que está fazendo a transição dos seus filhos aqui na nossa igreja, é a partir dos 10 anos, que você seja encorajado. Por 1900 anos, as igrejas permaneceram com as crianças, e até hoje, né? Algumas igrejas permanecem com todos os filhos de todas as idades na hora do culto. Você não está sozinho, faz parte. Entenda que é uma oportunidade maravilhosa do seu filho já se ambientar com o culto completo. E como o povo de Deus tem cultuado ao Senhor ao longo do tempo. Então, Paulo se dirige às crianças, porque elas participavam dos momentos de culto da igreja. E depois, o que Paulo pede das crianças, adolescentes, e talvez até o início da juventude ali, mas filhos que estavam debaixo da autoridade dos pais, Paulo pede obediência.
Obediência. Obedeçam aos seus pais no Senhor. Então, Paulo está aqui pressupondo que os pais têm autoridade sobre os filhos. Os pais têm autoridade sobre os filhos. E é dever dos filhos dar ouvido. Essa é a ideia da palavra obedecer. Dar ouvido às ordens dos pais. Se submeter ao que eles dizem. E Paulo coloca ali no Senhor. E é interessante, porque é como se ele estivesse dizendo assim, ó, filhos, entenda uma coisa. Faz parte do seu relacionamento com Deus, com o Senhor, vocês obedecerem os seus pais. Por isso que, quando um adolescente quer se batizar, a gente poderia muito bem chamar os pais e perguntar, pai, mãe, ele é obediente ou ela é obediente em casa? Pastor, olha, não é muito não. Então, significa que ele ainda não começou um relacionamento com o Senhor. Porque obedecer aos pais faz parte do relacionamento de alguém com o Senhor. E além disso, é algo justo, é correto, está na lei de Deus. Paulo termina dizendo, nesse versículo 1, pois isso é justo. E ele vai mostrar de onde ele está se baseando nisso. Ele começa dizendo, honre o seu pai e sua mãe, versículo 2, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. Paulo relembra o quinto mandamento. O mandamento de honrar. E o que é honrar? Respeitar, estimar, amar o nosso pai e a nossa mãe. E o mandamento de honrar pai e mãe não tem limite. Ele não tem limite de idade. Você deve honrar o seu pai e a sua mãe até o fim da sua vida. Mas, se você está debaixo da autoridade dele, você deve honrá-lo e ainda obedecê-lo. São duas coisas. Honrá-lo e obedecê-lo. E a obediência aos pais vem justamente de honrá-los. Vem justamente de amá-los e os respeitá-los. Filhos estão debaixo da responsabilidade dos pais e devem obedecê-los. E isso está desde os 10 mandamentos. E Paulo ainda diz que tinha uma promessa. Obedeça os seus pais, honre os seus pais, para que tudo corra bem com você. E se prolonguem os seus dias sobre a terra. Os 10 mandamentos, no quinto mandamento, Deus havia prometido que aqueles que obedecessem aos seus pais teriam uma longa vida sobre a terra de Canaã. E aqui Paulo agora adapta essa promessa a nós, a igreja. E ao que parece, Paulo está falando de um princípio geral, que você vai concordar com ele e comigo. Ele está dizendo mais ou menos assim, filhos que obedecem aos pais tendem a viver mais. É uma tendência, não é? Filho que não obedece o pai, geralmente se enfia em muitas enrascadas. Pensa em você, pai, quando você era adolescente ou criança, e você desobedeceu os seus pais. Tenho certeza que você já se enfiou em alguma emboscada por aí, que você só está aqui porque Deus te livrou. Então, Paulo está dizendo isso. Quantos casamentos quebrados teriam sido evitados se o filho tivesse perguntado para o pai, para a mãe, qual a sua opinião? Não é? Pai e mãe muitas vezes veem antes. Quantos filhos que morrem nas estradas? Quantas mortes seriam evitadas? Quantas brigas em festas? Eu tenho certeza que muitos ali, o pai e a mãe, tinham dito assim, olha, não vai, filho, não faz isso. Então parece que é disso que Paulo está falando aqui. É um princípio geral. Se você obedece aos seus pais, você tem a tendência de viver mais. Por quê? Porque ele sabe mais do que você. E aqui eu faço uma aplicação para as crianças e adolescentes que estão aqui me ouvindo. Ou até quem está no início da fase da juventude, mas que está debaixo da autoridade dos seus pais. Obedeçam os seus pais. Adolescente, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que nessa fase da vida, a gente tende a achar que sabemos mais do que os nossos pais. Deixa eu te dizer, nós não sabemos. Nós tendemos a achar que a gente é mais inteligente, que os nossos pais não sabem. Eles sabem e sabem muito. Eles erraram e erraram muito mais do que vocês. E eles não querem que vocês repitam os mesmos erros. Obedeçam seus pais. É isso que Deus pede.
É isso que Deus pede. E se é o que Deus pede, é o melhor para você. Obedeça, escute, honre, ame os seus pais. Eu sei que nessa fase também a gente tende a achar que o nosso porto seguro e os nossos melhores amigos estão lá na escola ou estão no mundo. Deixa eu dizer, não estão. Estão dentro de casa. Estão dentro de casa. Obedeçam, amem, estimem os seus pais. O tempo passa. Isso é o que o Senhor deseja. Mas Paulo não fala apenas o dever dos filhos para com os pais. Ele acabou de falar isso. Agora ele vai falar do dever dos pais para com os filhos. E ele começa dizendo assim, ó: e vocês, pais. E aqui eu já tenho que parar de novo nessa palavrinha. Por quê? Porque no nosso bom português, a palavra pais pode se referir a homens que são pais, não é? Pais do sexo masculino, ou também o pai e a mãe. O plural vale para ambos os sexos, né? Os pais da Catarina, os pais do Henrique, ou os pais da Igreja Batista Itaipu, ou o encontro dos homens com apenas os pais. Então, dependendo do contexto, você tem que saber se está falando dos homens que são pais, ou está falando de pai e mãe junto. Essa palavrinha no grego, aqui no versículo 4, desculpa, antes de explicar isso, no grego você tem duas palavras para as duas situações. Se você conhece o inglês, você também sabe, né? Se você quer se referir somente aos homens que são pais, tem uma palavra, e a ambos os pais tem outra. No português é a mesma, no inglês é diferente, e no grego também. No grego, duas palavras distintas. Então, lá no versículo 1, obedeçam a seus pais, a palavra pais ali é pai e mãe. Só que agora, no versículo 4, vocês pais, a palavra no grego está se referindo aos homens que são pais. Pater, aqui no grego. Aos homens, aos pais do sexo masculino. E aí, uma pergunta que a gente tem que se fazer é: por que, Paulo? Por que aqui você está agora dizendo especificamente agora a figura masculina dentro do lar, a figura paterna? Bom, será que ele quer dizer que só o pai é responsável e autoridade pelos filhos? Claro que não. Porque ele acabou de dizer que os filhos têm que obedecerem a ambos os pais. Ambos os pais são autoridade sobre os filhos. Só que aqui, Paulo está refletindo o quê? A liderança do marido. Por isso que agora ele vai pegar no pé dos homens, especificamente. Não é para desculpar as mulheres, tá? Vocês não fiquem felizes não. Tá bom, esposas? Não é. Mas é para relembrarem, homens, vocês também são líderes na criação dos seus filhos. Versículo 4, é uma palavra só se referindo à figura paterna. Agora eu te pergunto, será que isso se reflete na nossa família? Nas famílias que nós vemos por aí, geralmente a gente vê o oposto. Pais que acham que o papel deles é apenas prover. E o resto, na criação dos filhos, é tudo com a mãe. É a mãe que faz tudo, é a mãe que limpa, é a mãe que troca, é a mãe que disciplina, é a mãe que corrige, é a mãe que vai na reunião dos filhos, é a mãe que vai para a escola, é a mãe que lê o caderno para ver se tem tarefa, é a mãe, não é? Errado. Errado. Tudo errado. Mas pastor, minha esposa passa mais tempo com os meus filhos. É óbvio, claro. A Bíblia não está falando disso. Liderança não tem a ver com passar mais tempo. Tem a ver com quem toma as rédeas. E é você, marido. É você que toma as rédeas. É você que tem que conversar mais. É você que tem que ajudar mais. É você que tem que liderar. É você que tem que perguntar. É você que tem que se interessar. É o que Paulo está dizendo aqui, não sou eu não. Ele está se referindo especificamente agora, principalmente, né, aos pais, à figura paterna. E agora ele dá duas ordens. Uma ordem negativa e uma ordem positiva. A primeira ordem é: não provoquem os seus filhos a ira. Pais, não provoquem os seus filhos a ira. Se você ler esse texto sem entender bem o contexto, vai parecer assim: olha, nunca deixe os seus filhos bravos. Aí você vai pensar, então eu vou deixar eles fazerem tudo o que eles quiserem, né? Se não é para deixar eles bravos. Mas a gente precisa entender o contexto em que Paulo está dizendo aqui.
Paulo está falando em um contexto em que os homens tinham uma autoridade, assim, gigantesca sobre a vida dos seus filhos. Um pai, na figura romana, o pai da família, né? Tem até um termo no latim, pater familia. Aquele que liderava a família, ele tinha uma autoridade gigantesca sobre a vida dos seus filhos. Ele tinha autoridade, ele poderia mandar o seu filho para a escravidão, se ele quisesse. Ele poderia, inclusive, quando o seu filho fosse bebê, antes de registrar, ele poderia matar o seu filho tranquilamente, sem cometer nenhum crime. Teve um filho, nasceu com alguma deformidade, ou não era o que ele esperava, antes de registrar, ele poderia ir lá e abandonar o filho, matar o filho, sem crime nenhum. Pai tinha autoridade sobre a vida e a morte de um bebê naquele período. Ele tinha autoridade sobre os bens dos filhos. Ele, enfim, tinha uma autoridade gigantesca. Por isso era muito comum, a norma daquele período era o autoritarismo dos pais sobre os filhos. Essa era a tendência da época. Se hoje a tendência é o oposto, naquele tempo a tendência era o autoritarismo. Pais carrascos com seus filhos. Então, quando Paulo diz, não provoquei os seus filhos a ira, o que ele estava dizendo é o seguinte: não abusem da autoridade que vocês têm sobre os seus filhos. Não sejam autoritários sobre os seus filhos. Não cause uma ira sem um motivo justo nos seus filhos. Não seja excessivamente crítico ou excessivamente rigoroso. Não exploda com os seus filhos. Não os ofenda. Há uma maneira certa de buscar a obediência, e Paulo vai mostrar já já, mas não é exercendo autoritarismo. Alguns dizem que até por isso que na nossa geração, de maneira geral, os pais não têm exercido tanta autoridade. É uma resposta à geração mais antiga, em que os pais foram extremamente autoritários. Está errado ambos. Está errado ambos. Autoritarismo e a falta de autoridade. Mas Paulo aqui está falando em um contexto em que os pais eram excessivamente rigorosos com seus filhos. Tinha uma autoridade gigantesca. E ele diz assim: pais, não abusem dessa autoridade, provocando seus filhos a ira. Então, pai e mãe, cuidado. Não seja autoritário com seus filhos. Não exploda com seus filhos. Tem gente que explode com os filhos, disciplina o filho e ainda joga na conta da Bíblia, né? Não, porque eu disciplino meu filho. Que vergonha. Nada mais antibíblico do que isso. Não faça. Não menospreze seus filhos. Não fale para machucar o seu coração. Não faça isso. Essa é a ideia que está aqui por detrás do que o apóstolo Paulo está falando. Se meus filhos estão irados, porque eu dei uma ordem que eles não gostaram, mas dei uma ordem do jeito certo, não cometi pecado. Agora, às vezes eu falho com os meus filhos, sou muito duro com eles, e eles ficam bravos. Aí eu errei, porque eu não agi do jeito certo. Eu usei como desculpa a minha autoridade para explodir com eles, para gritar com eles, e eles ficaram irados. O que é que eu tenho que fazer? Pedir perdão porque eu pequei. Não podemos usar da nossa autoridade para pecar contra os nossos filhos. A ira, um pai irado com seu filho, ainda é pecado. Ainda é pecado. Às vezes você levanta a voz um pouquinho para mostrar quem é que manda. Tudo bem. Agora, falar com ira é pecado. Falar com ira com o irmão é o pecado ou não é? É. Por que com filho não é então? É pecado também. Não podemos abusar da autoridade sobre os nossos filhos. É esse o ponto de Paulo aqui. Essa é a sua primeira ordem negativa. Mas agora ele vai para a ordem positiva. Não façam isso, mas façam. E agora ele vai dizer: mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos destrinchar um pouquinho essa frase aqui. Primeiro, essa palavrinha criá-los, né, a palavrinha criar aqui, ela carrega uma ideia de cuidar com ternura e paciência. Então Paulo está dizendo, não seja extremamente rigoroso com seus filhos. Não abuse da autoridade sobre os seus filhos, mas crie-os, e essa palavrinha já carrega a ideia de ternura. Crie-os com ternura, com amor, com graça. Pai, tem que demonstrar autoridade sobre os seus filhos? Sim, mas com ternura, com amor e com graça.
Precisamos a ter palavras mais encorajadoras, atitudes mais amorosas, que comunicam afeto, toques, abraços, beijos. Você já ouviu a história, e talvez tenha gente aqui que foi criado pelos dois pais, mas disse assim: olha, eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai. Meu pai nunca me deu um abraço. E às vezes a gente entende, porque não foi ensinado assim, né? Mas agora vocês estão ouvindo. Demonstre muito amor pelos seus filhos, pelos seus netos. Abraça, beija. Com afeto, com carinho, com ternura. A palavra criar traz essa ideia. É sim prover, mas prover de um jeito amoroso, gracioso, com ternura. E depois ele diz que nós devemos criá-los na disciplina e admoestação. Paulo também não quer assim que você, esqueça que você é autoridade sobre os seus filhos. Você tem que criá-los com disciplina e admoestando eles, ou seja, você tem regras, você tem um caminho, você tem que exortá-los quando eles estão errados. Você tem que fazer isso. Precisamos ensiná-los a palavra do Senhor. Precisamos mostrar a eles os perigos da desobediência e as bênçãos da obediência. Precisamos discipliná-los, seja formativamente, ou seja, quando preciso for, e dependendo da idade dos filhos, corretivamente. Então perceba que nós temos aqui um equilíbrio. Pais que não abusam de sua autoridade, mas são amorosos com seus filhos, criando-os com autoridade verdadeira, que vem da disciplina e da admoestação do Senhor. Essa palavrinha aqui é legal, irmãos, também. Porque essa palavrinha, ela pode ter basicamente dois significados. E um não necessariamente exclui o outro, tá? Assim como às vezes uma frase em português pode ter dois significados e nenhum necessariamente exclui o outro. O primeiro significado do Senhor pode significar assim: tendo o Senhor em vista. Criem os seus filhos na disciplina e admoestação, tendo o Senhor, Jesus aqui, Senhor, o Senhor em vista. E veja, se a gente seguir por esse caminho, o que o texto está nos ensinando? Que pais devem criar os seus filhos na disciplina e admoestação, não que vem com a sabedoria do mundo, mas com a sabedoria do Senhor, olhando para o Senhor. Você pode e deve, se você puder, ler livros sobre criação de filhos, mas você tem que decorar e aprender muito mais o que esse livro fala sobre criação de filhos. É na disciplina e na admoestação do Senhor. Por isso, cuidado, meu irmão, com as pedagogias, com as teorias pedagógicas, algumas, não todas, tá? Que a gente vê por aí. Com as teorias psicológicas que nós vemos por aí. Cuidado, algumas, não todas, algumas são contrárias às Escrituras. Às vezes a gente escuta, olha, o pai tem que exercer o mínimo de autoridade sobre o filho. A criança, ela nasce boa. Então você só coloca poucos limites. Você não pode obrigá-la a ir na igreja. Você não pode, pai, obrigá-la a torcer para o seu time do coração. Não pode. Isso é autoritarismo. O que a Bíblia diz, irmãos? Está tudo errado isso aí. Está tudo errado. Não pode dizer não para uma criança. Meu irmão, quando você vai ensinar os 10 mandamentos, o que você faz? Não adulterarás. Não dirás falso testemunho. O que você faz aí? Então a gente tem que tomar cuidado. Tem muita coisa boa, mas tem coisa errada. E a gente precisa se ligar daquilo que ouvimos. A disciplina e a admoestação é do Senhor. Tendo o Senhor em vista. Tendo o Senhor em vista. Mas tem uma outra possibilidade aqui. Do Senhor pode indicar o quê? Que a disciplina e a admoestação, quem está fazendo em primeiro lugar é Jesus. Ele é quem tem a disciplina e a admoestação e está exercendo isso com os nossos filhos. Nós somos apenas um canal dessa disciplina do Senhor. É mais ou menos assim, como a disciplina na igreja. A disciplina na igreja é um canal da disciplina de Deus. É Deus quem está disciplinando. Nós somos apenas um meio. A mesma coisa com os pais. Pode ser esse o significado do texto. Disciplina e admoestação que pertencem ao Senhor, que vêm do Senhor.
E o que que isso muda? Bom, tudo. Isso aqui está de acordo com o ensino bíblico de que filhos são herança do Senhor. Vêm da mão do Senhor. Pertencem ao Senhor em primeiro lugar. Eles não são meus em primeiro lugar. Eles não são meus, eles são do Senhor. Assim como nós falamos, o dinheiro não é meu em primeiro lugar, ele veio do Senhor. Se o Senhor não der bom tempo, não me dá forças, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Vem do Senhor em primeiro lugar. A minha esposa, o meu cônjuge, nós vimos no domingo passado, nos últimos domingos, são presente do Senhor para nós em primeiro lugar. Assim também os filhos. Isso significa que um dia eu prestarei contas diante de Deus, se eu os criei na disciplina e na admoestação do Senhor. Prestarei contas. E isso muda também a missão dos nossos filhos. Porque se a disciplina e a admoestação vêm do Senhor, a minha prioridade, a minha maior missão como pai e como mãe é criar os meus filhos de volta para Deus. É criá-los para o Senhor. Essa é a minha maior missão. É a minha maior missão. Criar homens e mulheres, um homem e uma mulher, que amam o Senhor acima de tudo. Essa é a minha maior prioridade. A tua maior prioridade como pai. Então, não abusem da sua autoridade, mas criem os seus filhos nos caminhos do Senhor, como mediadores da disciplina que vem do Senhor, e para o Senhor. E agora eu gostaria de fazer algumas aplicações para os pais. E a primeira aplicação para os pais, a segunda, do sermão, você que está aí com guia, é: pais, exijam a obediência dos seus filhos. Exijam a obediência dos seus filhos. Se o seu filho é criança ou adolescente, ou ainda está debaixo da tua responsabilidade, você precisa exigir obediência. É claro que vai mudando conforme o filho vai crescendo, né? Vai mudando um pouco, mas você tem que exigir obediência. Tem que exigir. Você não pode exigir menos do que a obediência dos seus filhos. Não negocie. Ah, pastor, mas ele vai fazer escondido. Que faça e sofra as consequências. Não negocie. Não vai sair, não vai sair. Não vai namorar, não vai namorar. Não vai assistir, não vai assistir. Vai na igreja? Vai na igreja. Vai. Oxi. Mas pastor, é difícil. Irmãos, eu sei, eu tenho 2 barrigudinhos também. E é difícil agora. É difícil agora. Que pode espernear, é só jogar dentro do carro, trancar e trazer. Imagina se é difícil agora. Mas eu tenho certeza que alguns de nós aqui, como eu, são frutos de pais que exigiram obediência até o dia que saiu de casa. Até o dia que saiu debaixo da autoridade. Eu mesmo sou um exemplo. Quando eu vim para Foz em 2014, eu era da igreja, já era da igreja lá na minha cidade, Cafelândia. Vim para Foz, fiquei longe da igreja, comecei a aprontar. Meus pais descobriram, eu tinha 17 anos. Meu pai veio aqui, tirou férias e veio aqui. Primeiro, fui para lá, tirou férias e veio aqui. Eu lembro que ele falou o seguinte para mim: você quer viver a sua vida? Você pode viver, mas você vai sair da faculdade, vai arrumar um emprego e vai trabalhar com as suas mãos. Enquanto eu te sustentar, eu e tua mãe, você vai obedecer a gente. Se não quiser, nós vamos agora lá na Unioeste e nós vamos cancelar a tua matrícula. Você que decide. Eu falei: não, papai, eu quero ficar. Ele falou: então, se você quiser ficar em Foz, você vai numa igreja. Eis aonde estou até hoje. Eis onde estou até hoje. Os irmãos lembram aqui, Irmã Ledilca, irmão Ademir, a Fátima, a irmã Vanessa, o Lucas, a irmã Regina, lembra até hoje aqui, meu pai chegando aqui falando: cuida do meu filho. Por detrás tinha toda essa história. Um pai que exigiu obediência. Eu tinha 17 anos, já nem morava em casa. Tinha 17 anos. Falou: você quer ficar em Foz, você vai na igreja. E aí eu vinha. Era culto de oração, era reunião dos jovens, era EBD, era culto, nem membro eu era, vinha para as assembleias, estava tudo aqui. Mas fui fruto de pais que exigiram obediência dos seus filhos. E nós temos que fazer isso.
Pais e mães, não negocie, porque deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus exige obediência dos seus filhos, é porque a obediência faz bem para eles. Se você negocia a obediência dos seus filhos, você está fazendo mal para ele. Você está indo contra o que o Senhor pede. E quem sabe o que é melhor para o teu filho, você ou Deus? Deus. Deus. Provérbios 22:15, a tolice está ligada ao coração da criança. Está ligada ao coração da criança a tolice. Mas a vara da disciplina afastará dela. Provérbios 29:15, a vara é a disciplina, porque disciplina não é necessariamente só a disciplina corretiva. Às vezes é um castigo, as consequências pelo seu próprio pecado. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Provérbios 13:24, o que retém a disciplina, a vara, odeia o seu filho. Vou repetir. O que retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Disciplina e amor estão aqui, ó. Estão juntos. Por isso, exija a obediência dos seus filhos e obediência completa. Pai, mãe, cuide com artimanhas que sonegam a sua autoridade. Lute contra o contar até 3. Eu vou contar até 3. Sabe o que isso comunica para o seu filho? Eu posso desobedecer, mas só um pouquinho, hein? Não é contar até 3. Falou uma vez, não foi? Vai lá, filho. Eu estou mandando, vai. Lute contra a chantagem. A gente compra a obediência dos nossos filhos. Isso não é obedecer, irmãos. Não é obedecer. A gente chantageia eles. Se você fizer isso, filho, você não vai ganhar aquilo, hein? Isso não é obedecer. Nós temos que exigir uma obediência completa. Se o seu filho está desobedecendo, deixe-o entender que haverão consequências. Haverão. Se é criança, tem a disciplina corretiva, física. Se é mais velho, tem outras disciplinas corretivas. Exija também a obediência completa, mas da maneira certa. Se Paulo só estivesse preocupado com a obediência, ele não diria, não provoqueis os seus filhos a ira. Não, ele está preocupado também com a maneira de exigir essa obediência. Existe um jeito certo. E aonde nós encontramos o jeito certo? Olhando para o nosso Senhor, irmãos. Nosso Senhor era duro quando precisava? Era, mas com graça e amor. Nós temos que olhar para a paternidade do nosso Deus, para o nosso Pai Celestial. Ainda que eu chegue no momento de disciplinar o meu filho, é com amor e graça. Se eu estou irado, eu não faço nada. Presta atenção, se eu estou irado, eu não faço nada. Eu vou orar primeiro para me acalmar, para que eu não peque. Para que eu não xingue o meu filho, ou para que eu não exerça um autoritarismo sobre ele. Eu vou orar antes. Depois, eu não esqueço, não, depois a gente volta e conversa. Busque a obediência, mas uma obediência do jeito certo. E nós temos aqui, hoje, né, se usa o termo, alguns pais atípicos. Irmãos, a graça de Jesus também alcança a sua vida e a vida dos seus filhos. O seu objetivo ainda é o mesmo, suas lutas são diferentes. Suas lutas são diferentes e às vezes mais difíceis do que a maioria de nós. Mas crianças atípicas também foram planejadas pelo Senhor. E o seu objetivo ainda é o mesmo, criá-las para Jesus. Criá-las para o Senhor. Então essa é a primeira aplicação. Pais e mães, exijam obediência de seus filhos. Mas agora tem uma segunda aplicação. Exige uma obediência evangélica. Você diz, o que é isso, pastor? Uma obediência gospel? Tem música gospel, filme gospel, obediência gospel? Não, obediência gospel não. Evangélica é centrada no evangelho. O que eu quero dizer com isso? Paulo, quando ele começa a pedir aos irmãos para fazerem algumas coisas, a partir do capítulo 3, é baseado naquilo que ele falou antes, no capítulo 1 e 2. E o que ele falou no capítulo 1 e 2? Do evangelho. Da obra graciosa de Deus na salvação de pecadores.
Depois disso, tudo que nós fazemos é baseado no Evangelho, inclusive cobrar a obediência dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque na nossa geração, muitos de nós queremos filhos obedientes, nos preocupando com a obediência que não vem do coração, mas apenas uma obediência exterior. E sabe o que nós provavelmente estamos criando? Pequenos fariseus, que são muito bons em obedecer na frente dos outros, mas o coração está longe do Senhor. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos tentar criar e exigir a obediência dos nossos filhos, mas uma obediência centrada no Evangelho de Jesus. Por quê? Porque só o Evangelho transforma e salva. Talvez muitos pais ficaram chocados ao perceberem que nunca falaram do Evangelho para os seus filhos. Contaram as histórias de Davi e Golias, de Jonas, de Noé. Falaram dos 10 mandamentos, quando muito. Mas às vezes não falaram do perdão que há em Cristo. Não falaram que só Jesus transforma. Sim, nós devemos dar a lei aos nossos filhos, mas a lei não transforma o coração. Lembra do ensino das Escrituras? Só o Evangelho salva. Só o Evangelho salva. Então você tem, pai e mãe, que tentar falar do Evangelho para o seu filho e cobrar uma obediência centrada no Evangelho. Eu vou tentar dar um exemplo. Quando o seu filho desobedecer, quando nossos filhos desobedecem, qual é a nossa tendência? A gente chama eles, vou tentar usar o exemplo aqui, meu de criança menorzinho, igual o Henrique, 3 anos. A gente chama ele e fala assim: filho, você desobedeceu o papai e a mamãe. E a Bíblia diz que não pode desobedecer papai e mamãe. Isso aí é farisaísmo. Eu não falei do Evangelho para o meu filho. Agora, quando eu pego, sento com ele e falo: filho, você desobedeceu o papai e a mamãe. E a Bíblia diz que não pode desobedecer papai e mamãe. Então pede perdão papai para a mamãe. Perdão papai, ele fala. Aí eu falo: agora nós vamos pedir perdão para Deus. Porque você pecou contra o Senhor em primeiro lugar. E você, filho, tem que entender que só em Jesus você pode encontrar perdão. E só em Jesus você pode ter um coração renovado para se transformar em uma criança obediente. Isso é uma obediência evangélica. Eu faço isso todo momento? Não, sabe por quê? Porque dá trabalho. O filho desobedece a gente geralmente na hora que a gente menos quer. Na hora que a gente está lá vendo o nosso filme, vendo o nosso futebolzinho, conversando com os amigos. Aí dá trabalho, a gente não vai. A gente não conversa. Claro que você pode fazer isso com seu filho adolescente também, e jovem. Você pode fazer, vai mudar, mas você tem que fazer. Para você não correr o risco de estar criando pequenos fariseus que sabem de cor os 10 mandamentos, mas que não sabem aonde eles encontram graça para obedecer. E é somente no Evangelho de Jesus. Então exige uma obediência centrada no Evangelho. Exija isso. Pregue o Evangelho para os seus filhos. Pregue o Evangelho. Quando eles pecarem, aponte-os para Deus. Eles pecaram primeiramente contra Deus. Não foi contra você, não. Deus é a autoridade suprema. Deus, e só em Deus, por meio de Cristo, eles encontram perdão e força para obedecer. Mas tem uma outra aplicação para os pais aqui. Pais, instrua-os nos caminhos do Senhor. É uma aplicação óbvia, mas eu quero focar nelas aqui e esmiuçar um pouquinho. Ensine os seus filhos nos caminhos do Senhor. Essa é a tua principal missão. Sim, dê um bom futuro para os seus filhos, tão bom quanto você puder. Dê. Mas de que adianta o seu filho ser o homem na sua profissão, o melhor dela, ou a sua filha ser a mulher mais bem-sucedida na profissão dela, mas estarem longe dos caminhos do Senhor? Não vai valer de muita coisa. Não vai valer. Então faça da sua principal missão instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Como fazer isso? O texto já mostra aqui, está implícito, trazendo os seus filhos na igreja. Os pais levavam os seus filhos, por isso que Paulo fala com os filhos.
Os pais levavam. Você deixa o seu filho faltar no médico, tem uma consulta médica, você deixa o seu filho faltar? Não, papai, eu não quero. Isso que o médico só cuida dos nossos 70, 80 anos aqui. Essa palavra tem a ver com os milhões e milhões e milhões de anos do porvir. Traga. Ai, não quero. Vai igual. Ai, não quero ir para a salinha, então nós vamos ficar sentados aqui. Mas vai. Vai. Tem que aprender. Trazer os nossos filhos na igreja é uma maneira de instruí-los nos caminhos do Senhor. Os filhos estavam na igreja. Segunda maneira, ensinando a palavra do Senhor. Ensinando a palavra do Senhor. Criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor, que vem do Senhor. Ou seja, preciso ensiná-los no caminho do Senhor. A palavra do Senhor. O ministério infantil na nossa missão está lá, auxiliar as famílias. Se é auxiliar as famílias, é porque o nosso ministério infantil é coadjuvante. Quem é a figura principal na criação dos filhos? Quem é o protagonista? Pai e mãe. Quem deve instruir mais os seus filhos nos caminhos do Senhor? Pai e mãe. E aqui eu gostaria de apresentar a maneira clássica que isso tem feito ao longo de toda a história da igreja. Trazendo os filhos, a gente já falou, mas uma outra delas é fazendo culto familiar. Meu irmão, quando você vai estudar isso, você vê que isso é praticado desde o início da história da igreja. O culto na família, e não precisa ser só por pais e filhos, o marido e a esposa também. Culto familiar. Culto familiar é tão importante que nas igrejas antigas, igrejas reformadas antigas, se um pai não fizesse o culto familiar, ele iria para a disciplina na igreja. Já imaginou? Pensa aí, pai, se você é para a disciplina. Se essa prática continuasse. Por quê? Porque o pai tem que instruir o seu filho no caminho do Senhor. E às vezes a gente fica conjecturando, o que é culto familiar? Meus irmãos, quais são os elementos básicos de um culto? Bíblia, oração e cântico. Leia, ore e cante. Leia trechos da Bíblia com seus filhos. Aqui eu não falo só para crianças pequenas, não. Eu fui fruto de um culto familiar. Adolescente, eu não queria nem ver a Bíblia. Meu pai mandava sentar na sala e ficar lá. Fica aí. Leia trecho das Bíblias com seus filhos. Se o teu filho é menorzinho, compre alguns livros que tem algumas histórias adaptadas. Leia. Depois converse sobre essas histórias com seus filhos. Instrua um pouquinho o seu coração. Depois você ora sobre o que você acabou de ler. E aí você canta no início ou no final. A música ela ajuda, a preparar o nosso coração. E também é uma boa maneira de ensinar as crianças. E a nossa própria mente. Faça o culto familiar. Leia, ore e cante. Faça do seu lar um lugar de adoração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes a gente fala por aí. Mas na verdade é só no domingo. No resto da semana não. Pastor, às vezes não dá todo dia. Eu sei, irmãos. 2, 3, 4, 5 vezes por semana. Mas o culto é o momento em que vocês param e dizem, olha, nesses próximos 10 minutos, às vezes é rápido. Ou 15, ou 20, nós vamos parar para ouvir o Senhor. Nós vamos parar para aprender sobre o Senhor. E uma outra maneira também, muito praticada ao longo da história da igreja, é o uso de um catecismo. O primeiro livro que os batistas traduziram aqui no Brasil para o português foi um catecismo, em que você lê pergunta e uma resposta simples para a criança. E as crianças decoram, irmãos, é impressionante. A gente fez, agora voltamos a fazer de novo com os nossos filhos. Catarina, com 3 anos, tinha decorado 30 e tantas perguntas. Quem é Deus? Quantas pessoas existem em Deus? Onde Deus se revela? O que Deus revela na natureza? Faça isso, para você instruir a mente dos seus filhos. Mas eu tenho uma palavra de advertência. Seja exemplo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse Paulo. Por quê? Porque quando eu quero ensinar, eu preciso dar o exemplo. Se eu quero que meu filho seja comprometido com a igreja, mas eu não sou comprometido com a igreja, eu estou falhando. Eu quero que meu filho valorize a Bíblia, mas ele nunca me vê lendo a Bíblia.
Eu quero que meu filho valorize a oração, mas ele nunca me vê. Eu nunca oro com ele. Eu quero que meu filho sirva na igreja, mas eu não sirvo a igreja. Precisamos ser exemplos. Nós aprendemos por imitação. Crianças aprendem por imitação. Às vezes, né, é engraçado. Criança peca, a gente que conhece a Bíblia fala, ó, mas é um pecador mesmo. Quem que ensinou essa criança aí? Né, não precisa ensinar, já aprendeu pecando. Já aprendeu a pecar desde cedo. Mas tem uma segunda pergunta que você tem que fazer. Será que ele não está copiando um pecado meu? Às vezes é. Às vezes a gente joga a culpa lá em Adão, quando a culpa é nossa. O filho está só imitando. Por isso, se você quer ver o seu filho um crente maduro, seja você um crente maduro. Claro que a gente conta com a graça e a soberania de Deus. Não é uma conta matemática, se eu faço isso, vai acontecer aquilo. Não. Mas provavelmente, seu filho vai te imitar nisso. E se você é um crente frio, não comprometido com as coisas do Senhor, seu filho também não será. Portanto, sejam os exemplos que vocês esperam ver nos seus filhos. Instrua-os no Senhor, trazendo-os à igreja, ensinando a palavra do Senhor e sendo exemplo para eles. E eu gostaria de terminar dizendo uma coisa. Meu irmão, minha irmã, nós podemos fazer tudo certo, o que é impossível, né? Mas vamos dizer que a gente pode fazer tudo certo e ainda assim ver os nossos filhos caminhando para longe do Senhor. E nós podemos fazer tudo errado e ainda assim ver os nossos filhos seguindo os caminhos do Senhor. E aí, às vezes, a gente fala, então por que eu tenho que seguir tudo isso? Por que eu tenho que seguir toda essa ordem aqui? É difícil seguir isso, é mesmo. Mas veja, nós não obedecemos ao Senhor porque queremos uma recompensa. Nós obedecemos porque é o certo. Nós obedecemos porque é o melhor para nós, é o melhor para os nossos filhos. É isso. E segundo, o Senhor quer que a gente confie nele. Se a gente pudesse produzir pequenos crentes, a glória seria de quem? Nossa. Mas a salvação vem de quem? A salvação vem do Senhor. Sabe por quê que a gente não pode controlar a salvação dos nossos filhos? Porque Deus quer você de joelho dobrado. Porque Deus não quer você orgulhoso. Porque Deus não quer que lá no final eu bata no peito e diga assim, é mérito meu, não. Na nossa vida cristã não existe mérito nenhum. Somente o bom pastor, como diz uma autora, é forte o suficiente para carregar uma alma. Só o Senhor. A gente não sabe. Se a gente seguir a orientação do Senhor, o que vai ser dos nossos filhos lá no futuro? A gente não sabe. Existem as probabilidades. Assim como tem a probabilidade de um pai presente, de uma mãe presente, ter um filho mais desenvolvido no futuro. É uma probabilidade, não é uma conta fechada. Assim também nas coisas espirituais, é uma probabilidade, mas não é uma conta fechada. Por quê? Porque o Senhor te quer de joelhos. Porque o Senhor quer que você dependa dEle. Porque o Senhor quer que você se lembre que a salvação só vem das mãos dEle. Então, meu irmão, olha para o Senhor. Olha para o Pai Celestial, que deu o seu único Filho. E diferente de todos nós aqui, um filho que nunca desobedeceu. Mas um filho que obedeceu e obedeceu até a morte, morte de cruz. Para que a gente possa encontrar perdão para as nossas falhas como pais. Para que a gente possa encontrar perdão para os nossos erros como mães. Mas esse mesmo filho, ele ressuscitou. E agora, porque ele vive, eu e você podemos encontrar perdão e graça. Podemos encontrar forças para criarmos os nossos filhos, para fazermos isso, ainda que os resultados estejam nas mãos do Senhor. Mas nós o faremos, porque se o Senhor pede, é o melhor para nós. Eu queria que agora a gente orasse. Baixe sua cabeça.
Queria que você orasse. Se você é pai, mãe, eu quero que você ore pelos seus filhos, pelos seus netos. Se você deseja ser pai e mãe, ore também por você, e se assim aprouver, pelos seus futuros filhos.